Levítico capítulo 10. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Versículo 3. Acredito que o episódio relatado no capítulo de hoje se trata do momento mais difícil do ministério de Arão. Ele ainda estava vivendo, juntamente com seus filhos, as bênçãos de sua ordenação ao sacerdócio. Toda aquela cerimônia, os sacrifícios, suas vestimentas, a manifestação da glória do Senhor, tudo apontava para a beleza e santidade do sagrado ofício. Não poderia, contudo, ser um indicativo de uma obra que pudesse receber a assinatura humana. Era um serviço prestado por mãos humanas, mas sempre em comunhão e harmonia com a vontade divina. A inclusão de qualquer artifício humano, ainda que aparentemente com fins de adoração, era completamente ofensivo a Deus e considerado profano. Nadab e Abiú acabavam de testemunhar o fogo celestial consumindo os holocaustos. Ficou claramente compreensível que o fogo utilizado no santuário não teria origem humana, mas divina. Aquele fogo era símbolo da aprovação de Deus, e como sacerdotes a serviço do Senhor, já deveriam saber que jamais poderiam agir por conta própria. A Bíblia não diz exatamente o que se passou no coração daqueles irmãos, mas por terem sido grandemente honrados em sua eleição e por todas as experiências com o próprio Deus, seus corações devem ter sido tomados pelo orgulho e pela presunção. Que seus pecados seriam considerados com menos rigor por estarem em posição tão elevada. Um engano que tem levado muitos líderes espirituais para o mesmo caminho de ruína e de morte. Pois quanto maior a responsabilidade, quanto maior a luz recebida, mais nos será cobrado. Uma coisa é certa: Nadab e Abiú foram pesados na balança do Senhor e achados em falta. E agora? O povo passou de uma atitude de júbilo e adoração, Levítico capítulo 9, versículo 24, para o luto e a lamentação pelo incêndio que o Senhor suscitou. Mas a Arão e seus demais filhos não lhes foi permitido vivenciar o luto segundo o costume da época. E diante da fala de Moisés, Arão se calou. O que ele poderia dizer naquele momento de devastação emocional? Quem sabe passou como um filme na mente de Arão e ele lembrou de quantas vezes negligenciou os deveres da paternidade, de agir com mais firmeza na educação de seus filhos. Quem sabe se ele tivesse corrigido a tempo os defeitos de caráter de Nadab e Abiú, aquele dia trágico nunca houvesse acontecido. Arão se calou, porque não há desculpas para o pecado, amados. Se por algum momento ele tivesse manifestado indignação contra o juízo de Deus, certamente teria provocado uma repercussão gravemente negativa no meio do povo. Vocês já pararam para pensar que o santuário agora somos nós? Ou não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando negligenciamos o cuidado com a nossa mente, com o que vemos e ouvimos, com o nosso coração, com os nossos sentimentos e emoções, e com o nosso corpo, com o que comemos, bebemos e fazemos, corremos o sério risco de cair no mesmo pecado de Nadab e Abiú, oferecendo fogo estranho perante a face do Senhor, enquanto esperamos que Ele aceite. Não, amados. Para sabermos fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, é necessário e imprescindível que busquemos andar na presença de Deus conforme a sua vontade, que claramente nos é apresentada em sua palavra. O Senhor não aceita uma adoração dividida e não aceita uma adoração contaminada pelo orgulho e obediência parcial. Lembrem de Abel e Caim. Enquanto Abel ofereceu ao Senhor exatamente o que ele havia ordenado, Caim julgou que sua ideia de adoração fosse melhor do que o plano divino.
Leia Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 16. Tivesse Deus deixado viver aqueles filhos de Arão, e quem sabe eles teriam promovido a morte dos fiéis de Deus e tornado Israel uma nova descendência de Caim. Meus irmãos, nós estamos vivendo na fase final desta terra. Estamos diante de uma geração como nos dias de Noé, Mateus capítulo 24, versículo 37, e como nos dias de Ló, Lucas capítulo 17, versículo 28. E nunca foi tão atual a advertência divina. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Como Deus não poupou os filhos do sumo sacerdote de Israel, Ele também não poupará os nossos filhos, se não despertarmos para a solenidade dos tempos em que estamos vivendo. Cercados como estamos de uma corrupção sem limites, que somente a longanimidade de Deus tem suportado, lutemos em oração pela nossa família e façamos o que o Senhor nos ordena fazer, enquanto os anjos de Deus conservam seguros os 4 ventos da terra. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Falta pouco, amados. Falta muito pouco para cada decisão estar selada e do santuário celeste vir a declaração. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Porque ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Por favor, amados, abandonem qualquer tipo de fogo estranho que não convenha a um filho de Deus oferecer. As ideologias sociais, as intrigas políticas, os costumes e a cultura do mundo têm entrado na Igreja de Deus. E caso não haja um despertamento genuíno, logo o Senhor tomará o assunto em suas mãos e sacudirá a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amós capítulo 9, versículo 9. Que sejamos os preciosos grãos na peneira do Senhor, pois haverá tempo, amados, e este tempo já começou, em que muitos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 ao 5. Oremos, amados. Senhor, Tu és o nosso Pai amado, mas Tu também és Deus, e como Deus e Pai, o Senhor também repreende e corrige os Teus filhos. Paizinho, eis aqui o nosso coração diante de Ti. Não permite que a corrupção deste mundo nos domine, mas realiza o milagre de odiarmos o pecado enquanto amamos o pecador. Que não negociemos jamais os Teus princípios, mas que sejamos como Noé, como Daniel e como Jó, cobertos da justiça de Cristo, nós e nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, verdadeiros adoradores. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.